sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Fatesa Cast. Estamos diretamente da sede da Fatesa, Rua Marcos Marcarian, 1025, Ribeirão Preto, São Paulo, Jardim Nova Aliança. Nesse episódio, vamos conversar sobre como tratar as varizes, as oportunidades e os desafios para os médicos. Não se esqueça, inscreva-se no nosso canal para aí receber todos os nossos conteúdos e as nossas notificações. E eu quero agradecer muito a presença do senhor Dr. Fábio Pacheco, carioca, Niterói. É uma honra tê-lo aqui conosco. O senhor também é professor da Fatesa. E eu queria que o senhor se apresentasse, falasse um pouco da sua carreira, das suas atividades no dia a dia e desses desafios. Maravilha, Patrícia. O prazer é meu estar com você, Joel, aqui, que é um amigo pessoal. Na verdade, eu sou alagoano. Eu já moro no Rio há quase 20 anos, então sou um pouquinho carioca também, mas natural de Alagoas, Maceió. A minha formação vem de quase 20 anos tratando pacientes com varizes. É um desafio que apaixona quem lida com isso no seu dia a dia, porque a gente lida com uma doença que acomete quase 100 milhões de pessoas só no Brasil. Uma faixa enorme da população está exposta a essa doença, que são as varizes, a insuficiência venosa crônica. E o grande desafio é o entendimento desse paciente, né? Algumas pessoas constroem a ideia que tratar varizes é simplesmente fazer uma aplicação, mas vai além disso, né? Você precisa entender o ser humano, entender as limitações de cada um e como a doença vai atuar nessa pessoa de acordo com a sua rotina, questões de herança familiar, genética, estilo de vida, de trabalho. Então, acho que esse contexto geral que é o mais importante no entendimento da doença para que a gente possa atuar de maneira eficiente. 60% da população é acometida por varizes? Mais ou menos isso. No Brasil, a gente tem uma faixa de 40% a 60% que são acometidos, a depender da faixa etária e do sexo. Mas são quase 100 milhões de brasileiros e brasileiras que sofrem com as varizes, sejam porque elas incomodam esteticamente ou que trazem sintomas de dor, peso, ou as suas complicações, como as feridas, sangramento e até uma trombose. É uma estatística alta, né, doutor? Sim, sim. O doutor Fábio também tem uma história bonita aqui na Fatesa. E ele foi um dos nossos alunos que fez pós-graduação em estética. E a gente se tornou amigo e o doutor Fábio é uma pessoa assim espetacular, super fácil de lidar com ele. Falei assim, não, eu tenho que fazer alguma coisa, montar algum curso. Aí eu falei, Fabião, vamos? Ele falou, vamos. Eu falei, mas você está no Rio? Ele falou, não, eu venho para Ribeirão, tranquilo. Aí, assim começou a relação. Assim, aí a gente montou esse curso que hoje é um sucesso. Nós já estamos na 8ª edição desse curso. E está dando super certo e a gente já ajudou vários colegas a aprender a tratar as varizes, né? Tanto da parte estética quanto da parte a doença mesmo, patológica, sintomas, né? mesmo, né? E de todo o Brasil e até do exterior. Já teve colega que veio do exterior para aprender com o professor Fábio como é que faz para tratar desses procedimentos, né? E o Dr. Joel, né, eu não apresentei porque a gente já entrou assim no assunto, o Dr. Joel, ele é coordenador dos cursos de estética médica da Fatesa, né, Dr. Joel? Isso. Ginecologista, obstetra e também esteta médico. Como que foi a sua chegada à estética? Então, isso daí já está fazendo já uns 10 anos, né? O que mais me chamou a atenção foi a história do Botox, né? Da toxina botulínica. Naquela época, quem fazia Botox era só madame ou então artista, né? Eu falei assim, mas que droga é essa? Como é que faz? E aí eu trilhei por esse caminho, fiz a pós-graduação, vários cursos, fui professor aqui e hoje sou coordenador dos cursos e com vários colaboradores, né? Sempre que a gente vê uma pessoa assim que se sobressai, uma pessoa que dentro da sua área, a gente pega e tenta agregar aqui na Fatesa, né? Aqui na Fatesa
são professores de excelência. Por isso que nós temos tantos profissionais de excelência conosco, né? E o Dr. Fábio é um deles, né? Com Vamos aprender certeza. bastante com Mas, ele. ó, já, vou te confessar uma coisa, se é pra gente abrir o jogo, cara, a minha relação com a Fateza é anterior a isso. O Fui, Dr. Fábio fui aluno já do professor fez. Procópio, né? No Já ultrassom. fez. Eu fiz Doppler vascular com o Procópio, deve ter uns 15 ou 20 anos atrás. E aprendeu muito, hein? Muito. Grande Doutor, professor. voltando aqui para o foco das varizes, eu queria que o senhor começasse Bora. falando o que são as varizes e por que tratá-las é um desafio para os Joia. médicos. Então, assim, o conceito clássico de variz é uma veia que ficou dilatada e tortuosa e por isso tem má circulação. E ela é uma doença crônica, é uma doença evolutiva. Isso nos traz um conceito interessante. Não faz o menor sentido você esperar para tratar essa doença. Então, quando o paciente começa a ter sintomas ou queixa de varizes aparentes, é hora de tratar, porque a gente sabe que dali, daquele ponto em diante, a doença vai evoluir, vai piorar, vai ficar mais aparente e trazer mais sintomas para o paciente, além do risco de complicações. O que a gente gosta de falar é que as varizes têm que ser tratadas precocemente, né? Desde quando começa a aparecer os vasinhos, as telangiectasias. Os primeiros sintomas e sinais Os primeiros da doença. sintomas. Então, mulher hoje tem, principalmente no Brasil, um apelo muito grande de tratamento de vazios, né? Pela questão estética, né? Pela E questão o Joel, estética ele também. vivenciou isso porque ele, como gineco e obstetra, né? O momento feminino da gestação, quando ela tem filho, e aí estamos falando de uma primeira gravidez, segunda ou terceira, são os picos de piora das mulheres em relação a varizes, porque o crescimento uterino gera uma compressão que piora as varizes, os hormônios da gravidez pioram as varizes. Então ele com certeza deve ter visto várias vezes Sim. as pacientes avançando na vida com 2, 3 filhos e o quadro de varizes piorando com isso. E as pacientes vêm com queixa, né? Falam assim, doutor, e aqui, minha perna tá feia, eu vou pra praia, eu vou usar um biquíni, eu quero usar uma bermuda, alguma coisa assim. Então o apelo estético também é muito grande, tá? E a gente atua também nessa área. Agora, continuando aqui, doutor Fábio, nesse cenário onde a gente está dizendo aqui que o tratamento é muito importante para o controle da doença e para se evitar as complicações, porque complica, né? Sim. Tem hora aí que eu acho que a gente tem um momento de complicações. Vai longe isso, né? Se não O- tratar, Quais vai são longe. os desafios para tratar mesmo esse paciente? Eu lembro Perfeito. que eu tinha uma tia, ela tinha muitas varizes, assim. E a perna dela chegava até a ficar aquela coisa meio roxeada, a veia, sabe? Sim. E isso é importante a gente dizer. Não, acho que isso é um ponto fundamental de discutir, né? Porque, falando de números, 25 a 30% das pacientes que têm varizes que acham que são inocentes vão evoluir para as fases mais avançadas com risco de complicações, de uma trombose, de uma ferida, um sangramento, que são as fases incapacitantes que tira a pessoa da questão estética em si. É a doença que tira o paciente do trabalho, que gera dor, que gera desconforto, incapacita ele. Mas o grande desafio é esse, a gente tem uma doença que é muito democrática, que está em todas as regiões do país. Ela Em não todas as escolhe classes em classes sociais. também. Em todas as Então, classes sociais. ela não está só na capital, no grande centro, né? E a gente sabe, eu sou formado em cirurgia vascular. Essa é a minha formação. Os especialistas, quanto mais você vai se formando e se aprimorando, é uma tendência quase que natural da maioria procurar os grandes centros. Seja por reconhecimento, para ter melhores condições de trabalhos, ou mesmo questões financeiras, o que seja, na verdade. E as pessoas que estão doentes nas cidades menores e mais afastadas, às vezes convivem com dificuldade para tratar suas varizes, porque tem poucos ou tem carência de pessoas qualificadas e capacitadas para tratar as varizes. E, como eu falei, o desafio não é só fazer uma aplicação ou indicar um tratamento, é entender o paciente, é entender a doença, é entender um pouquinho sobre a função do ultrassom, do Doppler venoso, para entender como está formando aquela varize, quais são as opções para tratar esse paciente no consultório dele, sem cirurgia, porque hoje é possível, com as técnicas que a gente traz aqui para o curso, inclusive, tratar a maior parte dos pacientes, 80% deles,
no consultório, sem cirurgia. Eu ia até entrar nessa questão, porque a gente, como o senhor disse, a gente vive num país continental. Perfeito. Muitas cidades e muitos estados mais afastados, né, dos grandes centros. Acredito que esse profissional que o país tenha carência desse profissional nesses locais. E é hora, então, desses profissionais que estão nesses locais buscarem essa formação? Patrícia, eu não sei te falar assim, se a resposta seria a hora ou presumir isso, mas é o que a gente tem visto, né? O Nos Joel cursos. falou, na verdade, é a 9ª edição do nosso curso de Flebestética na Fateza. É. E o que a gente tem visto, na grande maioria das turmas, são pessoas que vêm dessas regiões afastadas dos grandes centros, buscando isso, porque eles vivenciam essa realidade. Eles veem que eles não têm médicos preparados para tratar os pacientes naquela região, e aquele médico responde por 2, 3 cidades, numa micro-região ali, onde não tem, num raio de 100, 200 quilômetros, ninguém para tratar as varizes dos pacientes. Ele vem, Fábio, eu vim por uma oportunidade, porque a gente sabe que são muitos pacientes acometidos com uma doença que gera sintomas e uma demanda estética, e o paciente não encontra numa região um profissional capacitado, responsável, que fez um treinamento adequado, que respeite as normas de segurança para ter um bom resultado. Ele não encontra isso. Segurança e biossegurança. Total. Teve Ele vem uma aqui passagem procurar. interessante. Num desses grupos aí, nós tivemos um colega que veio do interior do Amazonas. Você imagina, né? Interior do Amazonas. E por coincidência, eu gosto de pescar, tem um grupo de pescaria, eu tinha passado na cidade que ele estava lá. Falei, rapaz do céu, de onde você veio? Você vai até Porto Velho, e aí você pega um ônibus, eu andei 450 quilômetros na Transamazônica. E essa cidade que ele estava lá, é uma dessas cidades que eu passei de ônibus. Falei, eu conheço lá. Ele falou assim, mentira. Eu falei, eu passei pela tua cidade. Pra você ver como é que ele... você lembra desse caso? Que ele né, mesmo espantou do senhor ter conhecer conhecido lá a cidade. de tão longe e de tão afastado que é. Lá ninguém fazia, ele veio aqui procurar conhecimento. Tenho certeza, se ele estiver escutando a gente, ele vai falar assim, eu já estou fazendo aqui. Comigo, Mas vocês sabem que eu acho que a tecnologia hoje ajuda até nisso, na busca por esse médico, Sim. porque esse médico sabe que as novas tecnologias estão aí, que ele vai aprender de uma forma mais eficaz, mais rápida, e ele acaba vindo buscar, né, doutor? Sim. Patrícia, a gente sempre fala sobre isso aqui, assim, tratar varizes é um desafio, né, porque o médico tem que se capacitar para isso tecnicamente, mas também é uma grande oportunidade. Né? Ele vai ter muitos pacientes que ele vai primeiro, de maneira muito honesta, ajudar. Porque se a doença não é tratada, ela evolui, né? E traz complicações. Então, se ele se capacita de maneira correta, ele ajuda muitas pessoas na região a evitar que a doença evolua para as fases mais avançadas e curse com complicações. E é também uma oportunidade porque a gente costuma falar que o médico que se capacita de maneira correta e faz a curva correta de aprendizado, ele tem consultório cheio. Ele tem paciente todos os dias, porque não vai faltar paciente procurando um médico bom para tratar varizes onde ele estiver. Pode ser no norte, no sul, onde ele estiver. Não vai faltar. Eu acho que isso acontece com todas as áreas, né? E com quase todas as doenças, né? Quanto mais precoce a gente trata, Claro. melhor Melhor a o evolução. resultado e diminui as complicações, né? Se ele pode fazer esse procedimento lá, se ele está capacitado, se ele sabe fazer, por que não fazer? Né? Vai evitar muito transtorno. Quando o senhor fala em capacitar esses médicos, como que é esse processo da capacitação? E o que ele vai precisar aí também de instrumentais? Essas novas tecnologias são acessíveis? Como é que funciona? A gente sempre bate isso aqui no curso de Flebestética da gente, né? O paciente, o aluno chega muito ansioso e empolgado para aprender a fazer os tratamentos em si. A gente refreia um pouquinho, só calma. O primeiro passo é primeiro conhecer a doença, entender como é que você vai avaliar
se preparar para o diagnóstico e planejar o tratamento. E aí, na execução, além de a gente montar um curso que privilegia muito isso, porque ele vai ter não só a parte teórica, mas contato real com pacientes e com a chance de fazer treinamento real nesse paciente que tem doença varicose. Então, ele vai aplicar tudo que ele viu na sala de aula num paciente real com doença, né? E a gente separa um período do curso para essa abordagem prática. Quer falar sobre legislação de consultório, sobre os materiais necessários, fornecedores, quais são os equipamentos que ele vai investir inicialmente para começar, como é que se começa um consultório de varizes, quem nunca trabalhou com isso antes. Então a gente tem essa preocupação de não só trazer o aspecto da doença, de como ele vai diagnosticar e tratar o paciente, mas a parte prática, como é que eu começo a minha jornada para tratar as varizes de um paciente. Toda essa orientação. O interessante é que o investimento não é assim tão grande, né? Tem que ter uma agulha, tem que ter os produtos que vão ser injetados e no máximo um ultrassom, né? Seria Não mais ou precisa. menos investimento de quanto? A gente vai escalonando, na verdade, né? Eu costumo brincar com o João que, cara, fazer botox é caro, Claro. né? Porque o seu grande funil ali é comprar o material, João, que não é barato. O que se produto usa em si é caro. É caro. Agora, na flebestética, o produto é diferente. barato. O principal produto é o tempo do médico. Então quanto tempo eu levei me capacitando, o quanto eu investi na minha capacitação, o quanto eu sou bom para oferecer com segurança um tratamento para esse paciente. Aí eu defino o valor do meu tempo para que eu possa oferecer qualidade para o meu paciente. Correto. O nosso funil não é o custo do material como no Botox. Não é caro, é barato. E aí, ele não vai ter grandes investimentos. O ultrassom nem é o primeiro passo para ele adquirir no começo. Ele vai ter pequenos aparelhos como um fleboscópio, uma pequena lupa que custa R$1.000, R$2.000 no máximo, para ele iniciar com muita qualidade um atendimento e a execução do tratamento do paciente. Você vê, Olha que para interessante. começar a fazer um procedimento com investimento baixo, assim, logo ele recupera isso daí, logo ele já está tendo um certo ganho financeiro. Ele já vai pagar a sua viagem, já vai pagar o seu curso, e logo ele vai acrescentando, se ele quiser depois investir mais, acho que depois talvez seria o ultrassom, né? Vir fazer Aí um vem, curso, faz aprender, o curso de aprendizado para ele ir ultrassom avançando aqui no tratamento dos pacientes. E vai avançando. É que eu acho que isso também, quando ele vê que ele está decolando, ele já anima também, Já né? anima, Olha, eu vou agora investir no ultrassom. A gente vai lendo livros sobre como é que você evolui na vida, como é que você masteriza um conhecimento, né? Ninguém dá um salto numa escada. Não. Você vai de degrauzinho em degrauzinho. Mas a gente teve uma preocupação, quando a gente montou esse curso de flebestética, vamos montar um curso que o aluno saia capacitado para tratar no consultório dele, sem grandes investimentos em equipamento, 80% dos casos de varizes. Então, o nosso curso de flebestética prepara o aluno para tratar a grande maioria dos pacientes no consultório. Essa pequena parte que faltou são as doenças avançadas, Sim. que depois ele vai escolher se ele quer continuar dando esses passinhos e evoluindo na técnica. É uma opção para ele depois. Exatamente. Isso é interessante, né, doutor Joel? A gente tem notícias de alunos que já estão aí atuando, né? Nós tem até uma outra colega, agora ela está meio sumidinha até, mas ela é uma colega de Goiás. Você lembra, né, Fábio? Lembro. Colega. Ela fez o nosso curso aqui. Segunda turma, talvez. Acho que né? foi, já está fazendo algum tempo. Depois ela vinha, porque a gente mantém um grupo de WhatsApp onde o Dr. Fábio dá toda a retaguarda. Todo suporte. Todo suporte. Ele, tá assim, o que você acha desse caso? Quanto que eu acho que coloca de produto? E a gente usa tanto a glicose, a gente usa a espuma também, né? E ela mandava, e ela trabalhava numa usina de açúcar lá para Goiás, não sei o nome da cidade, não estou lembrando agora. E ela até saiu dos plantões e estava no consultório, falou, o consultório meu está bombando aqui. É muito legal. A gente teve essa ideia no curso de
manter essa comunidade, né? Porque o aluno acaba o curso, né? Ele sai empolgado, sai confiante. Ele está no meio aqui, né, dos alunos, do professor. Quando ele vai para casa sozinho, natural que ele comece a ver os pacientes e tem um pouquinho de segurança. Claro. Então a gente mantém um canal com esses alunos que viram parceiros, viram amigos, né? E a gente vai trocando ideia e vai comemorando a cada pequeno passo que ele dá. Então é legal que a gente no curso tenta traçar uma timeline para esses alunos. Ó, primeiro compra isso aqui. Comprou. Começa a usar esse equipamento aqui. Depois ele compra isso aqui. E eles vão postando no grupo, né? E comemorando. Ó, já comprei o primeiro, já estou usando, pessoal. Aí o outro se anima e compra também. O outro compra também. E a turma vai evoluir meio que junto nesse processo. Olha que bacana. E vai trazendo os casos que eles vão fazendo e postando lá pra gente. No último curso, teve um colega que veio aqui. Acho que ele era de Goiás também. Uhum. Ele chegou aqui e falou assim, não, eu vou levar teu fleboscópio embora. Eu vou comprar, Falei assim, não, eu só tenho esse. Ele falou, não, depois você compra outro. Aí nós vimos quanto que ele custava. Ele falou, não, fez um Pix para mim. Estou levando, agora, vou fazer na minha esposa. Olha aí, ele já resolveu de forma prática. Na segunda-feira, eu falei assim, ela que te mandou você vir aqui fazer esse curso, né? Falei, foi, eu tenho que fazer. Então é muito gostoso que além de aprender, cada curso a gente aprende um monte de coisa com cada paciente. É uma turma nova. A gente faz amigos, né? É uma troca, faz gente, amigos do Brasil inteiro. E é uma troca de experiências, depois de amizade, de coleguismo profissional, né? Sim, Agora, doutor Fábio, a gente sabe que tem uma curva de aprendizado, como o senhor já mencionou. Essa curva de aprendizado é demorada? Como que ele sai assim, é um expert, digamos? A gente monta esse curso, né? É um curso que começa com a parte online, onde a gente entrega todo um conteúdo teórico para ele se preparando já antes de chegar aqui em Ribeirão Preto, porque a gente quer que ele tenha um foco, né, nesses 2 dias, nesse fim de semana em Ribeirão Preto, muito voltado para a prática, né, para que ele coloque a mão no paciente, para que ele execute a rotina de escleroterapia nas técnicas que a gente vai treinar ele. Então, quando acaba o fim de semana, os alunos já estão com uma boa margem de segurança, de evolução nessa curva. Claro que a velocidade de execução vai melhorando com as semanas, mas a execução com segurança do procedimento, ele sai fazendo já, com tranquilidade. O que ele vai ganhar depois é velocidade de execução e raciocínio mais rápido para planejar o tratamento. Mas ele sai com muita tranquilidade para executar já o procedimento com segurança. O Dr. Fábio ensina o aluno até como é que segura na seringa. Fala, ó, seringa é assim, você entorta um pouquinho a agulha aqui que você vai pegar o vasinho certinho. Né? E o conteúdo programático, ele é bem qualificado, bem extenso, né? O curso está bem programado, o curso é um sucesso, né? E a gente tem uma avaliação dos alunos que fazem o curso, uma avaliação excelente, ótima. Né? E durante essa curva de aprendizado, esses módulos, digamos, como é que eles são divididos? Como que o aluno... Então, olha só. O que inicia, a gente inicia com uma carga teórica, como eu falei, né? Assim, a gente entrega para esse aluno uma plataforma online, né? Onde ele vai ter acesso a algumas aulas comigo, para que ele já vá amadurecendo todo o conteúdo. Quando ele chega em Ribeirão Preto, a gente já joga ele numa esteira, só se prepara. Agora é pouca conversa e muito paciente. Então a gente tem sábado 2 sessões práticas. Hands-on, mão na massa. Domingo também são mais 2 sessões, não é isso? Então assim, são muitas horas aula com o paciente, onde ele vai ver as técnicas que a gente preparou para que ele possa conseguir cumprir o tratamento da maioria dos pacientes no consultório. Aí vamos passar por espuma densa, por crioescleroterapia, que é o congelamento da substância para fazer a aplicação. Tá. A gente vai conhecer todas as substâncias de maneira individual, os esclerosantes, vai aprender a misturar as substâncias para ganhar mais potência de ação para tratar as microvarizes. Vai discutir sobre o uso de meia elástica. A gente tem em sala sempre um ultrassom, a gente checa os pacientes para que eles comecem a ter uma noção de como é que funciona o aparelho, porque mesmo que o nosso aluno não saiba fazer o ultrassom, ele precisa não ter medo do aparelho, ele precisa conhecer que existe ali aquela técnica e principalmente ele tem que saber ler um laudo.
Ele tem que olhar para o laudo e enxergar o paciente dele. Por quê, Patrícia? A gente ensina aqui os nossos alunos não só a como tratar o paciente de varizes, a como escolher o paciente ideal que se encaixe no perfil do consultório e, principalmente, como é que eu escolho o paciente que não está pronto para tratar, que é aquele paciente que tem um risco proibitivo, que tem um perfil que está fora do perfil de consultório, para que ele tenha uma rotina segura e eficiente no tratamento dele. Porque não são todas as pacientes que podem fazer, né? Tem alguma contraindicações. Contraindicação. Durante a semana a gente vai fazendo uma triagem das pacientes modelos. E aqui na Fateza sempre teve a tradição de ser cursos sempre práticos, né? Isso daí que diferencia muito a Fateza. Aliás, a nossa prática é bem efetiva. É muito, talvez a melhor do Brasil, com certeza. E tem mais avanços, por exemplo, depois o aluno gosta muito. Tem o curso do Dr. Jorge, do Dr. Procópio, que já é um curso extremamente já consolidado no Brasil. Agora, a gente tem que ir triando as pacientes. Essa semana mesmo perguntaram de uma paciente que ela tem uma insuficiência venosa grave, se ela poderia fazer a escleroterapia. Falei assim, olha, a gente vai avaliar, o doutor Fábio vai estar aí, vai avaliar essa paciente, mas eu não posso garantir que a gente vai fazer. A gente tem que saber quantas vezes a paciente chega e fala, eu quero ficar com a perna bonitinha e tal. Fala, olha, mas não é esse tipo de procedimento que a gente pode fazer. Patrícia, o número é o seguinte, um dado estatístico, né? A gente tem, entre os pacientes de varizes, 75%, quase 80%, são pacientes que têm uma classificação CEAP, que é o que a gente usa para determinar varizes, até C3, que é o paciente de consultório. É aquele paciente que vai empregar o que a gente explica aqui nesse curso e que vai resolver. A grande maioria se encaixa nesse universo. Esse é o mais tranquilo, digamos. É o primeiro passo da fleboestética. Correto. E ele vai abranger a maioria dos pacientes com doença varicosa. Quando eu pego um paciente que tem uma varize mais calibrosa, tem uma doença mais avançada, tem uma safena comprometida, o tratamento também pode ser feito no consultório. Mas ele demanda um outro conhecimento um pouquinho mais avançado. É um outro curso, é um outro momento. A gente não precisa pular essa etapa. A gente vai iniciar com esse conhecimento. Ele já agrega um monte de paciente. Fábio, eu aprendi, dominei a técnica, eu gostei da rotina de tratamento, vou dar o próximo passo. Vem para cá, procura o Procópio, o Jorge, aprende Doppler vascular e se dá o próximo passo depois. Porque o Doppler vascular é importante. Fundamental. É o meu braço direito. Queria que o senhor explicasse isso para os médicos nesse processo. Assim, hoje em dia, o médico que faz tratamento de varizes avançado, tá? Ó, esse grupo de pacientes até C3, né, que tem uma doença ainda em estágio inicial moderado, você pode tratar sem um Doppler. Correto. Tá? O paciente mais avançado, se você não domina o Doppler para fazer o seu próprio exame, avaliando o teu paciente, planejando o tratamento, executando com um Doppler, a chance de falha, de intercorrência é muito grande. Porque o Doppler então, ali, ele avalia todo o fluxo. O fluxo venoso, aonde está começando a varize, onde eu tenho que atuar, eu consigo puncionar essa varize, a profundidade, calibre. A técnica depende do calibre da varize. Então a gente sabe que a espumadensa é um outro curso. É um outro curso. Que é um curso de ultrassom que tem aqui na Fateza. Correto, também. Mas é o então, que ele está falando. É uma valência que você tem que... E aí é o que eu falei, você está masterizando uma técnica, você começa devagarinho, aprendi, botei em prática, estou dominando isso, eu gostei, eu quero avançar, ok, vamos avançar. Aprende isso aqui com o ultrassom, vem cá, aprende o ultrassom, domina ele, que ele é fundamental para os próximos passos, para você dominar técnicas mais avançadas e ter segurança no procedimento. Aí ele quer ir mais para frente, aí ele pega o endolaser. Aí ele vai fazer uma programação no consultório já com o laser. Aí ele já tem que dominar o ultrassom. Isso aí.
Aí ele compra o aparelho de laser. Está fazendo consultório também. Sim, pois é. É, Né? indiscutivelmente a tecnologia hoje é uma aliada de vocês, né? Não Mas para, olha, né? Patrícia, não para. Patrícia, você tocou nesse assunto e ele é muito interessante, né? Para quem está nos ouvindo, porque olha que lindo isso, né? O curso de flebestética que a gente montou é para ter pouca barreira de entrada. E a gente sabe que às vezes investimento financeiro é um problema. Claro. Então, Fábio, por que o laser não está nesse curso? Porque hoje em dia, para você ter um laser no consultório, é um investimento de 200 a 300 mil reais. E não existe na literatura nenhum trabalho mostrando que o laser transdérmico para varizes é superior à aplicação. É uma técnica diferente. Ela aborda uma ablação térmica, você vai aquecer para destruir. As aplicações da escleroterapia, você vai destruir por uma reação química. O outro é ablativo. É ablativo. Só que existe uma diferença de investimento enorme. Quando eu aprendo a fazer escleroterapia, que é um domínio de técnica, eu consigo tratar 80% dos pacientes com um custo de investimento muito baixo. Ok? O laser é excelente para você agregar, só que ele demanda um investimento financeiro muito elevado. Isso pode acontecer. Eu dominei a técnica, estou me dando muito bem na técnica, gostei de tratar varizes, já sou um médico que eu tenho condições de fazer um próximo investimento. Ok. Mas para começar, se você domina a escleroterapia clássica, as técnicas que a gente traz no curso, você resolve 80% dos pacientes no consultório. Exato. Então, nesse perfil desses alunos, igual eu falei lá do colega lá de Manaus, né? De Manaus não, do Amazonas. Ele não vai comprar um laser para fazer indolaser ou fazer uma safena por laser para colocar no interior do Amazonas, né? Eu acho que não cabe isso lá, uma cidadezinha pequena, 4, 5 mil, mas por outro lado, todos os casos que tem na cidade, com certeza o pessoal lá vai ter uma perna bem bonitinha e com menos patologia. Eu tenho certeza que depois que ele fez o curso nosso aqui, o povo ficou com a perna boa lá, hein, Fábio? As questões agora melhor, da fleboestética em consultórios, em relação às questões legais, isso também não é muito complicado, né? Existem algumas questões que a gente precisa sempre discutir no curso, né? Relacionadas à segurança do ato em si. Tá. Mas não são proibitivas ou que vai dificultar ou ser uma barreira para o médico que quer fazer isso no seu consultório. Aí o senhor disse É também mais uma que orientação para que a gente tenha noção de como fazer da maneira correta e com segurança. Os consultórios, pela vigilância, tem as classificações, né? Consultório grau 1, grau 2 e grau 3. Que dependendo do tipo de procedimento que você faz, você precisa adequar o consultório numa dessas 3 categorias. Para você, por exemplo, fazer uma sedação, um óxido nitroso, que é a sedação inalatória, que está muito na moda agora. O pessoal que está fazendo varizes usa muito óxido nitroso, né? Para o laser, principalmente, né? isso. Esse daí já precisa ter um consultório grau 3, que é tipo um mini centro cirúrgico. Precisa ter os equipamentos de reanimação e equipamentos de anestesista mesmo. Agora, os procedimentos mais simples, um consultório grau 2. E o consultório grau 1 é aquele consultório onde se faz só consulta, não faz procedimento nenhum. Sim. Então, acho que esse daí que a gente respondeu, mas a gente explica tudo isso para o aluno e o Fábio passa com detalhes isso daí durante o curso. E além das varizes, a gente tem a questão também dos vasinhos, né? Uhum. Inclusive, vocês tratam muito, né, os Sim. vasinhos. Isso no curso também aborda? Vamos lá. A gente trata de varizes, é um termo genérico, né? Sim. E aí, a depender do calibre dela, Que a é gente vai classificando. a Então, classificação, os vasinhos, né, que é o popularmente conhecido, Tá. são as telangiectasias, Tá. que é a fase inicial, são aqueles vermelhinhos, mais fininhos, né? Então, para esse, a gente tem um tipo de aplicação específica. E elas vão evoluindo em calibre. Viram reticulares, microvarizes e varizes de grosso calibre. Então, Mas pra tudo a partir do vasinho. Na verdade é ao contrário, mas tudo bem. Mas
A gente vai tratar todos esses tipos de varizes, são abordados nesse curso. Porque Então, muitas vezes o que mais incomoda a paciente são esses vasinhos é o que ela vê. que ela consegue enxergar. Mas se a gente trata só ele vai voltar. A gente tem que trazer e tratar um vaso um pouquinho mais profundo, que nem sempre é aquele que ela está vendo. Patrícia, isso é um dilema interessante, né? Porque é o que Fábio, ele falou. O Fábio fica a bravo. paciente, ela vem procurar o que está incomodando. E às vezes ela não tem dor por conta da varize. O que ela tem é uma dor emocional, porque ela deixa de colocar uma roupa, ela deixa de usar um vestido, um short, porque tem varizes aparentes. Correto. É natural que a paciente, ela não se formou em medicina para entender desse processo. Ela vem buscar, quero resolver esse vasinho aqui. Mas o médico que vai tratar, ele tem que estar capacitado para examinar a paciente e entender que por baixo do vasinho tem uma microvarize irrigando aquele processo. Exato. E se eu não tratar essa microvarize, os vasinhos continuam voltando. E vamos ter uma paciente insatisfeita e um médico não bem visto, porque eu vou lá com esse médico, eu trato e volta. E a gente utiliza no curso, e os alunos também têm a oportunidade de tratar os pacientes utilizando esse equipamento, que é o fleboscópio. É uma luz que transilumina a pele e permite ver essa microvarize que está irrigando. O efeito do fleboscópio para o paciente é fantástico, porque ele não vê a olho nu aquela microvarize. Quando você mostra para ele, os depoimentos são muito fortes. Mas, Fábio, então agora eu entendi. Porque eu tratava a minha varize e voltava o tempo inteiro. Porque tem embaixo aqui, ok? Ele entende o processo. Claro. Se ele entende, ele parte para participar. Ele sabe que tem que aplicar primeiro naquela microvarize, depois no vasinho. Então ele aceita o procedimento de uma maneira natural. Nós já tivemos um paciente aqui que no curso do Fábio, que veio, nós fizemos bastante, fizemos os vasinhos mais profundos. Aí depois passou uma semana, ela procurou a Fateza outra vez e falou assim, olha, eu fiz, mas tem os vasinhos aqui ainda. Eu falei assim, não, nós estamos tratando a base e depois agora nós vamos fazer os vasinhos depois. Porque aí não volta, né? Mas a gente aborda os vasinhos que incomodam a paciente também. Às vezes nessa primeira abordagem. Sim. E nem sempre é numa primeira sessão. Então, é uma outra coisa que a gente tem que falar. O paciente tem que estar ciente que às vezes não dá para fazer tudo de uma vez, né, Fábio? Às vezes é muito mais vezes, né? Fala um pouquinho disso. A gente tenta falar sobre isso no curso também, né? Que, gente, o primeiro encontro com o paciente é muito importante, né? Porque a gente está se escolhendo ali. O paciente veio me conhecer, eu vou conhecer o paciente. E a gente vai conversar sobre a doença. E qual é a minha função como especialista? Educar o paciente. Só, tua doença é isso, é assim que ela evolui. O tratamento correto é assim que vai evoluir. Então, eu traço um planejamento com o paciente. Então, se eu consigo educar o meu paciente e explicar como aquilo vai transcorrer, Fábio, ok, concordei. Eu sei que vai levar aqui 3, 4 ou 5 meses. Não vai ter essa pressão por resultado instantâneo, porque ele entendeu o processo. Agora, às vezes, o que acontece é uma falha nessa relação médico-paciente, né? Onde você vai tratar o paciente sem conversar antes ou planejar isso. Eu achei também que nesse caso aí dessa paciente, da paciente modelo, faltou um pouco de explicação para ela. Estabelecer informação mesmo, lógico. Eu conversei com a paciente, eu vim aqui para fazer uma reavaliação, falei, olha, é isso. Ela entendeu perfeitamente, falou, nossa, que bom, né? E agora nós vamos fazer os vasinhos. Ótimo. Né? Isso dá uma segurança, né? Sim. Inclusive na nossa pós-graduação, que a gente tem pós-graduação de estética aqui, a gente faz uma abordagem nesses vasinhos, que um dos módulos é flebestética, mas a gente não faz uma abordagem tão aprofundada. E algumas pacientes que eu vejo que tem que ser uma abordagem mais especializada, eu seguro esses modelos e falo, olha, tal dia vai ter o Dr. Fábio aqui,
Então você vem e nós vamos fazer essa abordagem mais profunda aí, né? Eu já acompanhei clínica de vocês e a gente vê que a doença varicosa, ela dá a impressão que ela é misteriosa às vezes, né? Eu senti isso assim nas vezes que eu acompanhei. E eu vi ali também que vi casos mais graves, vi casos mais leves, vi veias mais saltadas, vi mais esverdeadas. Então eu acho que o aluno de vocês, eles têm esse contato com pacientes de vários, como que o senhor falou, de várias classificações, né? Diferentes. É isso mesmo? Isso que o Fábio falou, que é esse CEAP, é uma classificação que a gente Isso. faz logo de início. Essa semana no consultório, uma paciente me procurou com uma dermatite ocre. Já é um caso avançado. Já é um né? caso avançado. Eu falei assim, não, eu não vou tirar esses vasinhos, porque ela tinha uma dermatite e queria tirar os vasinhos que estavam incomodando, as telangiectasias. Eu falei, não, você precisa fazer uma avaliação mais profunda, precisa ver como é que está essa tua safena, né, os vasos calibrosos profundos. Isso daí não é para mim. No consultório, às vezes, a gente procura usar uma linguagem mais simples para o paciente entender, né? E eu brinco muito com eles. Quando você tem uma parede que tem um cano vazando lá, às vezes aquele vazamento dá um mofo na parede, né? Exato. E aí a pessoa às vezes quer lixar a parede e pintar de novo. Mas ó, se eu não tirei o vazamento que está ali, Vai voltar. vai voltar. Ok? Então, essa é a lógica Ótima do comparação. aprendizado. Você, ó, onde é que Fez está uma a analogia falha? Onde é boa que está agora o aí, vazamento? Ó, se eu não tratar aquilo ali, não vai adiantar. Vamos pintar daqui a pouquinho, a casa vai estar toda amorfada de novo. E do comentário anterior que eu fiz, o que eu acho importante é dizer que o aluno ali, ele já vê o primeiro grau lá da varizes, depois o grau mais avançado, e ele mesmo vai entender até que ponto ele vai conseguir chegar. Sim. E ele consegue enxergar também que ele consegue tratar casos mais avançados, doutor. Sim, com certeza. Patrícia, existe um dilema interessante, né? A minha formação é de cirurgia vascular. Então, eu cursei 2 anos de cirurgia geral em Brasília primeiro, depois eu fiz mais 2 anos de cirurgia vascular, depois 1 ano de cirurgia endovascular. E por mais que faça parte do cronograma ou do currículo de formação do vascular a doença venosa, na grande maioria dos casos e de residências médicas de cirurgia vascular, isso é muito pouco abordado. Então, mesmo um vascular com formação, ele sai de uma residência com pouco conteúdo de doença venosa. Então, a grande maioria vai se especializando depois se escolher fazer isso. Exato. Então, essa escolha é muito individual. Capacidade, todos nós médicos temos de aprender. O médico, ele é forjado para isso. Exato. Ele está estudando o tempo inteiro. E anatomia Então, o tempo todo. Ok. E em algum momento você faz escolhas. Ó, gostei dessa área, eu vou estudar, vou me preparar, vou me capacitar. É uma decisão pessoal e seguir uma rotina de aprendizado contínuo. Ele vai aprendendo, vai masterizando, vai agregando mais conhecimento. Às vezes no começo parece ser muito difícil, você vai persistindo. Depois de alguns anos, quando você olha para trás, cara, olha o quanto eu percorri já. Eu comecei assim, agora eu consigo tratar esse nível de paciente. E a gente tem os relatos dos grupos, né? Uhum. Eu faço com muita paixão, eu adoro varizes, eu trato o paciente, eu tenho uma relação assim maravilhosa com meus pacientes, eu transmito isso para os meus alunos, para os meus colegas. Só, cara, tu tem que amar teu paciente, porque isso é uma doença para a vida inteira. Você vai tratar ele agora, você vai acompanhar ele, daqui a alguns anos ele volta, faz contigo uma manutenção. Então você está estabelecendo uma relação de confiança. Ele escolheu você para tratar ele. Tenha carinho com o paciente, tenha respeito, aprenda a tratar e cuide bem dele. E assim, eu acredito que o médico que consegue ali tratar um caso mais avançado é uma vitória para ele. Sim, sem dúvida. Né, doutor Joel? Sim. Eu acho que essa curva de aprendizado são em todas as áreas, né? Exato.
Eu tenho formação inicial também em ginecologia obstetrícia. O primeiro parto que eu fiz na minha vida, eu quase desmaiei. Falei, Deus me livre, como é que eu faço agora? Quero mais Depois, não. Né? E quantos o senhor já soma hoje? Acho que eu Ele já fiz bastante. tava brincando eu no caminho pra cá, né? Eu falei, o Joshua botou metade de Ribeirão. Eu já Foi fiz ele que perto que de mais de 5 botou mil, pra- é certeza. Eu não Olha tenho aí. contado, não. Mas aí se tornou paixão mesmo, né? Mas foi uma curva de aprendizado. A gente vai aprendendo, fala, se está desse jeito, faço isso, se está daquele jeito. Em tudo, na ultrassonografia, a primeira vez que a pessoa põe a mão no ultrassom, ela fala, Nossa não sei Senhora. nem o que eu estou enxergando aqui, Uma né? tela com Tô chiado, vendo, sim. E você evitar vai- uma trombose nos casos mais graves, Sim, evitar tantas outras coisas, eu acho que sem isso é dúvida, muito sem dúvida. gratificante para um médico, né, doutor? Eu nunca desmereci. Às vezes o paciente fica até constrangido no consultório quando ele quer falar que é só estética que ele sente. Mas quando você começa a conversar com o paciente, o dano que aquilo traz para a vida dele, constrangimento, de sofrimento emocional, ela perde a autoestima, Correto. deixa de colocar uma roupa que ela gosta de Ela usar. deixa de viajar, Deixa deixa de de ir pra viajar, de ir à praia. praia. O paciente fala assim, ó, faz tempo que eu não vou no Então, clube por não causa dá para desses desmerecer vasinhos esse aqui. sentimento, De porque jeito gera nenhum. sofrimento emocional para os pacientes Gera. de maneira em geral, entendeu? A gente quer trazer bem-estar também, né? Sim. Além de saúde. Infelizmente, o nosso tempo está Acabou? acabando, Poxa mas vida. eu vou revisar aqui, vamos lá, o conteúdo. Introdução à doença varicosa, conceitos básicos de anatomia, fisiopatologia, epidemiologia, tudo isso É aplicado abordado na, a- na fleboestética. com a visão para a flebestética. Né? Depois a avaliação do paciente, como o senhor disse, exame clínico, físico, conceitos básicos, esse caminho aí do Doppler. As noções básicas sobre o Doppler, eles vão conhecer o aparelho, colocar a mão, vão ver laudos do Doppler para poder ter a noção de como se basear naquele laudo para definir se é um paciente para o consultório dele para ele tratar. A escleroterapia, as 4 técnicas. As 4 que vão resolver a grande maioria dos pacientes no consultório dele sem cirurgia. Que seria a espumadensa, convencional. Cristalterapia convencional e a combinar quando misturamos substâncias para ganhar mais potência de ação. Aí prepara o paciente para isso, Perfeito. né? Acho isso também muito importante. Complicações também, como evitar. Como evitar principalmente, né? Olha, é um curso bem completo. Sim. A precificação, que a gente já comentou aqui, né, doutor Que Joel? também é uma angústia de quem vai começar, não saber o quanto vai cobrar. Ô, Patrícia, a inspiração do curso é a minha vida. Foi o que eu vivi. Eu comecei alugando horário em sala de ginecologista, sem saber como cobrar. E aí você vai aprendendo e vai executando. Eu não tive na minha residência alguém me ensinando isso. Eu aprendi na prática, na vida real ali. Então, isso foi o que eu passei, a minha jornada. Eu trago para cá para encurtar a vida dos alunos. Ó, cara, isso aqui vai te encurtar o É caminho. isso aqui. Vai por aqui. É um curso bem intensivo. A gente tem meia horinha de almoço e já quer correr, né? Vamos embora, vamos trabalhar. Por isso que é um curso que está dando bastante certo. Aí quando a gente fala também, a gente já falou aqui, inclusive, questões legais na hora de montar lá Sim. né, o Sim. consultório de fleboestética e até questões de marketing tem. Sim. Hoje em dia é muito importante, né? É muito A gente importante. vive num mundo onde a É, comunicação é feita pelas redes sociais ali. A paciente precisa saber que você faz isso também, né? Exato. E o mais importante, pessoal, que são professores muito especializados. Eu acho que esse é o nosso diferencial também, Sim, né, professor? Sem dúvida, sem dúvida. Todos muito capacitados. A FATESA é uma entidade reconhecida pelo MEC, 35 anos de história. Nossos professores são todos especialistas e isso eu acho que na hora do aluno escolher também faz toda a diferença. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Doutor, eu queria que o senhor deixasse as suas considerações, convidassem os colegas médicos, né, para estarem conosco em Ribeirão Preto no seu curso do Dr. Joel. Um curso realmente, gente, a quantidade de pacientes, como eu disse aqui, os tipos de casos que vocês estudam, né, diferenciando aí os graus, Sim. as classificações, né, A para eu doença falar da varicosa. maneira mais correta. Quando a gente Isso vai é fazer importante. a captação de modelos, às vezes a gente tem até que brecar, falar, ó, não, chega, não põe mais, não, porque tem muito modelo, porque isso é uma coisa que incomoda muita gente. O Fábio falou, 60% das mulheres querem ficar com a perna bonitinha, quer ter menos problema, né?
E então a gente segura, então é um curso que tem bastante procura, a gente não tem problema com as modelos, é um curso extremamente prático. Patrícia, você me pegou, tá? Eu não sou um cara muito comercial, nem no meu consultório, nem aqui. Eu não fico procurando convencer paciente a tratar comigo por conta de Sim. benefício financeiro que seja. Eu acho que é um grande desafio. E o colega médico se sentir assim, estimulado por esse desafio, porque ele está numa região que ele vê que tem pessoas sofrendo com a doença. Se ele achar que pode abraçar esse desafio, aqui é um lugar legal para isso, porque a gente vai dar todas as condições para ele aprender não só a parte teórica, mas também a parte prática de maneira exaustiva. Ele sai capacitado para iniciar essa jornada. E se ele seguir o rumo da grande maioria dos alunos, o depoimento é: Fábio, Joel, eu estou apaixonado por isso, porque é muito gratificante. Eu acho que o senhor leva mesmo pelo lado da oportunidade. E não é difícil, sabe? Né, Às vezes a professor? pessoa fala assim, puxa, eu acho que eu não sou capaz de fazer isso. Não, é capaz. É capaz, é possível. Pode vir que a gente garante que você vai sair daqui fazendo. Ô Patrícia, a oportunidade é como se juntar assim, ó. Cara, eu posso ter um consultório cheio, eu posso passar a ter uma vida melhor, com menos plantão, ganhar meu dinheiro e ajudar as pessoas. Quando você junta essas duas possibilidades, para mim sempre me trouxe muita felicidade isso. Correto. Eu estou ajudando pessoas, estou evitando doença, estou tratando sintomas, melhorando, dando bem-estar para os pacientes. Qualidade de vida, Qualidade né? de vida. Isso é meu ganha-pão, eu ganho dinheiro com isso. Tirando ela de riscos, muitas Ok? vezes. Então eu acho lindo isso. Você tem uma área que você pode atuar ajudando pessoas de maneira verdadeira, usando seus critérios como médico, de maneira honesta, ajudar e ganhar teu dinheiro. Tá legal, perfeito. Doutor, eu queria agradecer muito Também. a sua vinda. Chegou aí do Rio de Janeiro, já veio correndo para cá, nos atendeu aí prontamente. Muito obrigada. Foi O um Fábio prazer. operou hoje cedo lá no Rio ainda, veio pra cá, eu Então? falei, Fábio, você vai estar morto. Eu falei, não, vamos nessa. Esqueci a minha mala no hospital, rapaz. Queria deixar o espaço aberto para uma Patrícia, um nova abração, foi um oportunidade. prazer, tá? Não é normal para mim estar em entrevista, mas fiquei muito à vontade com você, com o professor Joel, que foi um apoio importante para mim. Obrigado a todos aí, foi um grande prazer. Estou por aqui. Precisando, só chamar. Doutor Joel, obrigada também novamente. O senhor sempre aí contribuindo. Eu agradeço. A gente sempre quer prestigiar e mostrar o que a gente faz, né? O tipo e a qualidade dos professores que a gente está. E como todos os outros, a gente trazendo esses professores para cá, a gente tem certeza que são profissionais sérios, são profissionais competentes, porque a gente quer não ter problema para a gente, né? Então, E nem para o paciente. e nem para o lógico. paciente. E então, com certeza, quando o colega estiver procurando a gente, pode ter certeza que ele vai ter um nível de excelência, assim, dos mais altos, tá? Mas estamos sempre juntos aí, vamos fazer mais podcast aí, sempre com temas diferentes, temas novos, Para né? a gente informar o nosso pessoal e os nossos médicos. Isso. Obrigada, doutor Joel. Pessoal, acessem fatesa.edu.br. Nós estamos aqui em Ribeirão Preto, estamos na Zona Sul, no coração aqui da Zona Sul. Estamos próximos a 2 shoppings da cidade, centros gastronômicos, e você pode ser o nosso aluno. Acesse fatesa.edu.br e conte conosco para que a sua jornada de estudos seja a mais perfeita possível para que você trilhe aí a sua carreira profissional com mais sucesso. Muito obrigada a todos e até o próximo episódio.